Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje nós vamos falar a pedido de um Ravê. Ele me pediu, ele me citou um trecho, né, de Mateus, tá? Mateus capítulo 2, versículo 15. Ele falou se aquilo está no Antigo Testamento. E Mateus 2,15 está falando o seguinte: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. E ele disse, olha, aí está falando do Jesus, né? Está falando que ele está se cumprindo a promessa, já, afinal de contas ele esteve no Egito. Mas a pergunta é, será que as profecias falam de Jesus ou de Yeshua? Sim ou não? Que está falando que do Egito chamei meu filho. Veja como a coisa está totalmente distorcida. Eles dizem que está cumprindo Oséias 11, capítulo 11, versículo 1, que fala: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Mas vamos entender o que Oséias está falando? Oséias não está falando de Mashiach. Oséias não está falando do Messias cristão. Oséias não está falando do Messias messiânico de Yeshua. Até porque Oséias está se referindo ao povo que saiu do Egito. Porque o único local que do Antigo Testamento para os cristãos, do Taná, da Torá para nós judeus, que deixa muito bem claro quem é o Filho de Deus, é Êxodo, Shemot, capítulo 4, versículo 22, que fala: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O único lugar que realmente deixa escancarado quem é o Filho de Deus e o primogênito de Deus é em Shemot, em Êxodo, que é o povo de Israel. Tanto é que no versículo seguinte, do versículo 23 do capítulo 4 de Shemot, de Êxodo, está escrito: e eu te tenho dito, deixe ir o meu filho. Observe que está falando do povo de Israel. Observe, é o povo de Israel que Deus chama de meu filho, de meu primogênito. Deus chama de meu filho e meu primogênito porque o povo hebreu é o primeiro povo, tá, que aceita a Torá. O Talmud fala que Hashem, Kadosh Baruch Hu, ofereceu a Torá para todas as nações, todos negaram, somente Israel aceitou, somente Israel. Então, pelo fato de Israel ser o primeiro a aceitar a Torá, é chamado de meu primogênito, meu filho. Então está chamando o povo de Israel de meu filho, não está escrito: e dirás ao Faraó, um entre Israel é meu filho, um entre Israel é meu primogênito. Não, está falando. Tanto é que no versículo anterior, né, no versículo 21, fala assim: disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Aí ele fala: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, ou seja, o povo de Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixai ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Ou seja, aqui está escancarado que não fala de Jesus, não fala de Yeshua e não fala nem do Mashiach judeu, está falando do povo de Israel. Então aqui já desmente totalmente Mateus.